Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje do Embaixador. Hoje vamos falar sobre um tema que volta a dominar as manchetes. O movimento conhecido como Antifa. O que é? De onde vem? E por que muitos o classificam como uma organização criminosa de extrema esquerda, comparável em sua violência política e em suas consequências para as liberdades individuais? Há correntes ideológicas como comunismo, socialismo autoritário e até formas extremas do fascismo que marcaram o século XX. Em maio de 2020, o então presidente dos Estados Unidos chegou a afirmar, em rede social, que pretendia classificar o Antifa como uma organização terrorista, uma declaração que provocou intenso debate jurídico e político. A discussão voltou a crescer quando o assassinato político de Charlie Kirk, que está causando grande repercussão, colocou novamente o movimento no centro das atenções e alimentou acusações de ligação entre o autor do crime e ideologias de extrema esquerda. Essas acusações reacenderam o debate sobre se um movimento ideológico extremista de esquerda de tal tipo pode, de fato, ser tratado como organização criminosa ou terrorista pelo Estado. Mas o que é, de fato, o Antifa? O termo é uma contração de antifascista e reúne indivíduos e grupos que se declaram oposição ao fascismo, ao racismo e a outras formas de autoritarismo. Visualmente, muitos desses grupos usam o símbolo das duas bandeiras e táticas de confrontação, do Black Bloc à ação direta nas ruas. No entanto, ao contrário de organizações formais com liderança e estrutura, como células terroristas hierárquicas, o Antifa é, na prática, uma rede difusa, sem sede, sem registro e sem cadeia de comando clara, criando assim um problema jurídico. Como responsabilizar coletivamente algo que é, na maior parte, uma etiqueta ideológica adotada por múltiplos atores? Historicamente, movimentos antifascistas surgiram como reação a perigos reais. Na Europa do começo do século XX, antifascistas se organizavam para confrontar o crescimento do nazismo e do fascismo. Mas o rastro histórico que liga ideologias políticas à violência é bem documentado. Regimes totalitários do século XX, tanto de matriz nazista quanto comunista autoritária, deixaram um saldo de milhões de mortos e de liberdades arrancadas pela força do Estado e por violência política em massa. Lembrar esse passado não é retórica vazia. É uma referência concreta para avaliar a gravidade de movimentos que usam a violência como instrumento político. Voltando ao debate contemporâneo. Para críticos e autoridades, o Antifa não é mais apenas um movimento de oposição ao fascismo. É uma sigla que passou a englobar ações violentas de rua, ataques a propriedades, intimidação de adversários políticos e, segundo acusações recentes, ligação a crimes políticos graves. Hoje, eles é quem são os fascistas. Essas ações, quando ocorrem, têm efeitos reais, sectarizam o espaço público, aterrorizam opositores e corroem as liberdades individuais ao impor um clima no qual a discordância passa a ser silenciada pela força. É por isso que muitos analistas conservadores e autoridades classificam o Antifa como uma ameaça, não só à ordem pública, mas também às liberdades que definem sociedades democráticas. Do ponto de vista legal, há obstáculos claros. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Constituição protege liberdade de expressão e de associação, mesmo quando as ideias são impopulares ou radicais. Além disso, a legislação vigente historicamente tratou com cuidado a rotulagem de organizações domésticas como terroristas, reservando esse tipo de designação, de forma prática, a entidades estrangeiras e hierarquizadas. Especialistas em segurança e em direito têm ressaltado que classificar um conjunto difuso de indivíduos como organização terrorista enfrenta desafios constitucionais e operacionais. Isso não significa que crimes não devam ser investigados e punidos. Significa apenas que a simples adoção de um rótulo político tem limitações e riscos jurídicos. Mas há outro aspecto, e talvez o mais perigoso para o tecido democrático.
A legitimação da violência política por motivações ideológicas. Quando um movimento parte do princípio de que fins políticos justificam meios violentos, cria-se na prática uma equivalência com regimes e correntes que, historicamente, assassinavam, perseguiam e cerceavam liberdades em nome de um projeto coletivo. Esse é o argumento central dos que comparam o Antifa a ideologias que provocaram massacres no século XX. Não é apenas a origem doutrinária que importa, mas o uso da violência sistemática para impor uma visão política. A consequência imediata é que a sociedade perde espaços de discussão civilizada e passa a conviver com medo, censura de fato e erosão de direitos. O episódio recente que reacendeu o debate, o assassinato de um ativista conservador durante um evento público e as investigações subsequentes que apontaram mensagens de referência ao antifascismo e supostas ligações ideológicas do autor, ilustrou como esses conflitos podem escalar para tragédias de vida ou morte. A repercussão política foi imediata. Movimentos por ação policial mais dura, promessas de medidas contra grupos de extrema esquerda e um acirramento do discurso público. Mas os juristas lembram: atribuir responsabilidade coletiva a um rótulo ideológico é diferente de atribuir responsabilidade criminal a indivíduos identificados por atos concretos. A distinção é fundamental para o Estado de Direito. É preciso, portanto, duas coisas ao mesmo tempo: tratar com rigor criminal qualquer pessoa ou grupo que cometa violência, sem atalho ideológico que permita perseguições ou violações de direitos, e reconhecer o caráter corrosivo de movimentos que adotam a violência como política. Defender a liberdade significa também proteger a sociedade contra aqueles que, em nome de causas que se intitulam antifascistas ou libertadoras, usam táticas que lembram as piores páginas do século passado. Quando a violência política se torna instrumento permanente, as liberdades individuais, o direito de falar, de discordar, de viver sem medo, são as primeiras vítimas. Ao final, cabe lembrar: a história do século XX nos dá lições duras. Ideologias totalitárias que prometiam mundos melhores justificaram massacres, prisões em massa e a eliminação de dissidentes. Não é um exagero histórico dizer que regimes autoritários de esquerda foram responsáveis por milhões de mortos, e que a violência política, seja ela motivada por qualquer ideal, traz consequências reais e permanentes para a liberdade individual. Portanto, quando um movimento contemporâneo adota táticas violentas e uma postura de intimidação, é legítimo que a sociedade, o direito e a opinião pública o tratem com severidade, investigando e punindo crimes, mas sem renunciar ao devido processo e às garantias individuais que tornam uma sociedade livre possível. A discussão sobre Antifa é parte de um debate maior: como proteger a liberdade quando ideologias radicais, seja de onde vierem, parecem dispostas a usar a violência para atingir objetivos políticos. Encerramos com uma pergunta que deve guiar qualquer sociedade livre: como punir a violência política com firmeza, sem que a resposta às ameaças acabe por limitar as liberdades civis que queremos preservar? É um equilíbrio difícil, mas necessário. Armem-se. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.